queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast semanal produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e participando da edição de hoje estão os jornalistas Ana Laura Freitas, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. No programa de hoje, 2 lançamentos de histórias em quadrinhos e uma iniciativa que mapeia o universo da dança no Rio Grande do Sul. Olá, Liz, colegas e ouvintes. Na próxima terça-feira será lançada uma história em quadrinhos, que é o Beco do Rosário, da quadrinista Ana Luísa Killer. O projeto foi contemplado por financiamento do edital Rumos Itaú Cultural de 2017 e 2018. O lançamento acontece com live no YouTube e Facebook da editora Veneta, que é quem está lançando a edição. O bate-papo será com a autora e com o jornalista e crítico Érico Assis. Nas semanas seguintes, ela também irá participar de outras lives que vão abordar o lançamento do livro. Nos quadrinhos do Beco do Rosário, a Ana Luísa conta a história de Vitória, uma garota negra com talento para a escrita e que sonha em ser jornalista. A Vitória é moradora do Beco do Rosário, que está prestes a ser demolido para dar lugar a uma avenida moderna no centro de Porto Alegre. O Beco do Rosário, para quem não sabe, é hoje a Avenida Otávio Rocha, no centro da cidade. Eu conversei com a autora e a Ana Luísa me contou como foi o desenvolvimento dos quadrinhos, que são fruto da sua pesquisa histórica realizada no curso de mestrado no Programa de Planejamento Urbano e Regional, aqui da Faculdade de Arquitetura da URGS. O livro retrata o processo de expansão de Porto Alegre em meados dos anos 20, marcado pela desigualdade social e pelo racismo. Fui começando a entender também, no meio dessa pesquisa, foi o processo de periferização, né, das pessoas mais pobres que, enfim, ficaram sendo excluídas desses melhoramentos da cidade, desses benefícios, né, da modernização. E isso daí se eu não me engano, das modernizações administrativas do prefeito José Montauri, lá nas primeiras décadas do século, né, século passado, até a inviabilização da moradia das pessoas no atual centro histórico pelo aumento de impostos, quando da administração do Otávio Rocha, né? Então, isso daí ficou muito claro, assim, até baseado no trabalho de outros historiadores, e né, isso está extremamente ligado à questão do racismo entre nós, porque, né, eu fui também pesquisar os estudos do pós-abolição, né, em Porto Alegre, e também pude ver que uma maioria significativa das pessoas que eram mais pobres, que eram marginalizadas, que, né, tinham muito mais dificuldade de conseguir trabalho, né, o trabalho remunerado, eram pessoas de origem africana, eram os negros da cidade, né? Era a comunidade negra. Então, isso daí é uma coisa que acabou se reproduzindo mesmo no pós-abolição e se reflete no espaço da cidade. O fato da Ana Luísa ter adaptado o tema da pesquisa histórica para a linguagem dos quadrinhos é algo que chama bastante atenção, pois ajuda a popularizar esse conhecimento que ficaria, a princípio, apenas dentro da academia. Uma das coisas que até um dos historiadores, né, que pesquisa a respeito do racismo em Porto Alegre, no pós-abolição, né, veio me falar quando me encontrou, foi justamente assim: ai, que bom que tu está fazendo esse trabalho de divulgar esse conhecimento histórico através dos quadrinhos, porque a gente às vezes fica muito entre os nossos pares aqui, né? Os nossos trabalhos acadêmicos ficam muito entre os nossos pares e a gente tem dificuldade de fazer isso
né, traduzir isso para uma linguagem mais acessível, mais atraente até, né, para realmente, para que esse conhecimento seja socializado, para que as pessoas também tenham acesso, né, as pessoas não especialistas, as pessoas leigas, né, tenham acesso a esse conhecimento que, afinal de contas, diz respeito à história da comunidade, à história, né, da cidade. Portanto, é um conhecimento que deveria ser comum, né. E o desafio, realmente é uma questão de pesquisa, que eu sou muito perguntada às vezes, em eventos, assim, como que eu sei exatamente como é que eram tais e tais coisas na cidade, como é que eu sei exatamente como é que funcionavam os bondes, como é que eram os prédios, como é que as pessoas se vestiam, né. E isso daí as pessoas às vezes têm ilusão, né, de que eu retrato tudo exatamente como era na época. E não, o trabalho de pesquisa histórica, porque é um trabalho de pesquisa histórica, né, ele sempre vai ter que lidar com lacunas, né. E o que eu faço é tentar preencher essas lacunas com mais pesquisa, né, ou pelo menos, com indícios, os mais os mais próximos que eu tenho daquela informação que eu gostaria de mostrar ali, né. Eu recomendo a todo mundo acompanhar o lançamento do Beco do Rosário, que ocorre na próxima terça-feira, como eu já tinha mencionado, que é dia 8 de agosto, às 5 da tarde, por live no YouTube e no Facebook da editora Veneta. Nos próximas terças-feiras, a autora também vai estar nas lives das páginas de Instagram das gibiteiras Monstra, Ugra e Itiban. Vale também visitar o blog de pesquisa da Ana Luísa, que mostra todo o processo de investigação para o Beco do Rosário. O endereço do site da Ana Luísa Köhler, com K, é analuisaköhler.com/Beco do Rosário. Oi, colegas e ouvintes, Ana Laura aqui falando. Pedro, coincidentemente, ou curiosamente, melhor, eu também trago informações de uma HQ que está sendo lançada por uma egressa aqui da URGS. É a jornalista Bruna Maia, que foi fabicana, como a gente chama quem estuda na Fabico, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, onde, aliás, eu e a Mari também nos formamos. Parece que piorou. Crônicas do Cansaço Existencial é o título do livro de estreia da Bruna, que acaba de sair pela Companhia das Letras. Ela mesma nos conta como foi transformar em uma publicação o trabalho que ela vinha apresentando ao público nas redes sociais, mais precisamente em seu @estarmorta no Instagram e no Twitter. A Companhia das Letras me procurou ano passado, aí a gente teve uma conversa e eu apresentei um projeto de livro que já tinha esse título de Parece que Piorou e já se dividia em temáticas, né? Porque o livro é dividido em 6 temáticas. Na época que eu apresentei o projeto era 5, eu só adicionei mais uma. O livro saiu muito parecido com o projeto inicial, que era uma coletânea de algumas das tirinhas já publicadas e mais vários inéditos, distribuídos em mente, corpo, trabalho, relacionamentos, amizades e espiritualidade. São essas as 6 temáticas do livro, que foram temáticas que eu identifiquei que são muito importantes para a nossa geração, né? Tanto para homens quanto para mulheres. E lá, pelo começo desse ano, o livro já estava pronto. Já estava com todos os quadrinhos prontos, depois disso a gente foi pensando na capa, e ele inclusive ia ser lançado um pouco antes, só que aconteceu uma pandemia no meio do caminho, então a gente adiou um pouquinho, mas no fim das contas eu acho que ele está saindo no momento certo, de certa forma, porque eu acho que ele está dialogando bem com certas questões pelas quais a gente está passando, e eu acho legal que, né, muito antes de saber que poderia acontecer essa situação, o título já era Parece que Piorou, que eu acho que é uma sensação que muitas pessoas estão tendo hoje em dia. E também tem ali algumas questões do livro, como, por exemplo, eu já estava ali abordando o home office, algumas relações de trabalho,
que acabam dialogando com esse momento que a gente está. O desenho é algo recente na vida da Bruna Maia. Ela entrou nesse universo como um hobby em 2017. Uma amiga incentivou que ela compartilhasse os cartoons na internet e então foi criado o @estarmorta, que rapidamente conquistou muitos seguidores. Hoje são mais de 80 mil no Instagram. Paralelamente, a Bruna seguia trabalhando como jornalista de economia, cobrindo fusões e aquisições até o final de 2019. Foi então que ela decidiu mudar de área, largou o emprego e começou a estudar desenho e roteiro. A cartunista comenta uma possível aproximação dos leitores com a estética do seu traço, que, como o próprio texto de apresentação do livro define, é maravilhosamente mal acabado. A questão do traço, eu acho que ele acaba se destacando entre os outros materiais postados no Instagram, porque ele carrega uma certa autenticidade, né? Porque o traço digital, que é uma coisa que se usa muito, muito hoje em dia, ele acaba te dando a possibilidade de corrigir 1000 vezes o teu desenho e deixar ele cada vez mais perfeito. E acaba tendo uma certa uniformidade. Então, um desenho meio torto, feito à mão, com uma perspectiva improvável, uma distorção, ele acaba sendo mais autêntico, mais identificável, porque eu acho que as pessoas olham para ele e pensam assim, não, isso é uma coisa que eu poderia fazer e ao mesmo tempo é uma coisa que eu não poderia fazer, porque ao mesmo tempo que ele é muito possível e factível, ele é difícil de imitar, né? Porque como ele não segue tantas regras, fica difícil você reproduzir ele exatamente igual. E também gera um certo conforto, talvez, ver uma coisa que não é tão milimetricamente perfeita e pensada. As pessoas talvez se sintam confortáveis em ver que tem um espaço para o imperfeito, para o desproporcional. Em seu trabalho como quadrinista, Bruna Maia faz uma crônica crítica, digamos, dos costumes do nosso tempo. Na perspectiva de uma mulher branca, hétero, de classe média, residente em uma grande cidade brasileira, ela aborda temas como relacionamento, sexo, trabalho, transtornos mentais e feminismo, sempre com muita ironia. Parece que piorou e está à venda no site da Companhia das Letras. Respira Cultura. Oi, Ana, colegas e ouvintes do Respira Cultura, aqui é a Mariane falando. Pois é muito legal a gente ver esses trabalhos de ex-estudantes, né, dos filhos da URGS aí ganhar materialidade e reconhecimento. Eu vou trazer um pouco da área da dança, uma iniciativa que também tem a participação de pessoas da universidade. A gente já comentou aqui várias vezes como essa necessidade de isolamento social vem afetando negativamente a área da cultura. Mas em alguns aspectos, essas dificuldades também acabam nos forçando a buscar novas possibilidades. É o caso do mapeamento da dança, uma pesquisa que pretende levantar os dados de toda a cadeia produtiva da dança no Rio Grande do Sul. Segundo a Ilza do Canto, do Centro de Dança da Secretaria da Cultura de Porto Alegre, a pesquisa era uma demanda antiga de 2014, mas só se concretizou agora durante a pandemia, quando a crise no setor impulsionou uma série de reuniões dos profissionais da área, que culminou com a criação de um grupo de trabalho com 19 entidades representativas do setor da dança, entre instituições do governo, universidades, além da própria classe artística. Começamos a nos reunir de forma virtual, então a pandemia foi fundamental para que a gente pudesse estar mais próximo, porque esse grupo é constituído de pessoas e representações de todo o estado. Então, de certa forma, a pandemia nos ajudou muito. A ideia é que a partir desse mapa a gente tenha um panorama artístico, socioeconômico e geográfico da dança no estado. Esse mapa vai fornecer informações das necessidades específicas do setor no Rio Grande do Sul e em cada região. Com isso, vai ser possível orientar as políticas públicas para o setor, ainda mais necessárias nestes tempos de pandemia e paralisação das atividades.
A pesquisa é feita por meio de um questionário online. Podem participar todos os trabalhadores e trabalhadoras da dança no estado que tenham pelo menos 2 anos de atuação na área e idade mínima de 18 anos. A URGS está participando desta iniciativa, representada pela professora do curso de dança Luciana Paludo, que falou um pouco deste questionário. Eu respondi ao questionário, é bem interessante também. Claro, eu participei da confecção do questionário e depois, tomado um tempo de distância, eu fui lá responder. E eu tive uma sensação muito interessante quando eu respondi, que eu percebi esse exercício de memória e de reconhecimento pessoal que o questionário proporciona a quem responde. É muito importante que a pessoa faça um exercício de memória e veja onde é que ela realizou sua formação, quanto tempo que ela trabalha com dança na semana. Então, tudo isso a pessoa vai refletindo enquanto responde ao questionário, né? E é importante dizer que também não é só para bailarinos e bailarinas que esse questionário serve, é para toda a cadeia produtiva do campo da dança. Então, quem trabalha com fotografia de dança, com costura, com cenário, com material gráfico, a pessoa vai encontrar um campo de se reconhecer ali como profissional desse setor. O desafio agora é fazer essa pesquisa chegar neste público da forma mais ampla possível. A Ilza conta que, para isso, o grupo de trabalho está utilizando as redes sociais próprias e das entidades envolvidas. Mas, para ampliar a disseminação da pesquisa, também foram criadas as chamadas antenas e subantenas. São pessoas referências na região e essas pessoas convidam outras pessoas nos diversos municípios que compõem essa região para fazerem a divulgação nos seus municípios. Então, as antenas nas diversas regiões convocam as subantenas para fazer suas divulgações lá dentro de cada município. O mapeamento também quer fortalecer a comunicação entre as diversas pessoas e segmentos da dança, fazer com que esses artistas se conheçam, façam contatos e possam juntos criar estratégias para qualificar e ampliar as suas atividades. Outro produto da pesquisa será um cadastro dos trabalhadores da dança no Rio Grande do Sul, disponível ao público em geral. Quem é trabalhador da dança, não deixe de visitar o site do mapeamento Dança RS e responder ao questionário. É bom destacar que esse mapeamento não tem a ver com o cadastro da Lei Aldir Blanc, que está sendo feito pela Secretaria da Cultura do Estado até o dia 15 de setembro. E para o nosso momento de leitura de hoje, eu trouxe um trecho de O Amanhã Não Está à Venda, do pensador indígena Ailton Krenak. Este livro foi lançado no dia 18 de abril deste ano e traz as reflexões do autor sobre a pandemia da Covid-19. Doutor honoris causa pela Federal de Juiz de Fora e um dos fundadores da União das Nações Indígenas, Krenak propôs que este livro fosse amplamente lido, portanto, é bastante fácil de encontrar o seu e-book gratuito. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram minha opinião. Eu respondi: a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. Então, um deles me disse: mas isso é impossível. O mundo não pode parar. E o mundo parou. Vivemos hoje esta experiência de isolamento social, como está sendo definido o confinamento, em que todas as pessoas têm de se recolher. Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção do sentido da nossa vida, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar nossa demanda.
E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve participação dos jornalistas Ana Laura Freitas, Mariane Quadros e Pedro Palaoro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Na trilha sonora de hoje, a gente ouviu Bebeto Alves, de autoria dele Pegadas, e também músicas tradicionais da etnia Krenak, disponibilizadas pelo projeto de livros, CDs e site Cantos da Floresta, da editora Peirópolis. Não esquece de compartilhar o Respira Cultura nas redes sociais e de seguir a Rádio da Universidade para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã.